I mean, you're only on this planet for so long. Go for it now. Saib pode ir em frente. Pode casar. 15 anos depois, Lisa continua tão empenhada como sempre em encontrar a cura para uma doença. Patrick Swayze era o tipo de estrela que parecia maior do que a própria vida. Com o seu sorriso, movimentos elegantes e performances iconoclastas, tornou-se sinônimo de paixão e poder no ecrã. Parecia o homem que podia fazer tudo: dançar, representar e exalar um charme natural. Mas por detrás desta imagem brilhante, havia uma história muito mais multifacetada, com lutas que levaram todos os aspectos de quem ele era ao limite. A sua história não se resumia apenas ao sucesso e à fama. Era sobre a superação de batalhas que revelavam uma profundidade de coragem que muitos nunca tiveram a oportunidade de presenciar. Início de vida e carreira. Patrick Wayne Swayze nasceu a 18 de agosto de 1952, em Houston, Texas. Vinha de uma família vibrante, com o pai, Jesse Wayne Swayze, que era desenhador técnico, e a mãe, Patsy Swayze, bailarina e coreógrafa. Patrick não era o único membro talentoso da família. Tinha irmãos que seguiram carreiras criativas e aventureiras. O seu irmão, Don, tornou-se ator, enquanto o seu tio, Bruce Swayze, se consolidou como lutador profissional. A infância de Patrick foi marcada pela paixão pelos estudos e pelas artes. Frequentou escolas em Houston, como a St. Rose of Lima Catholic School e a Waltrip High School, onde conciliou o futebol americano, o teatro e a dança. A certa altura, o futebol americano foi o seu futuro, e chegou mesmo a imaginar uma bolsa de estudos. Mas uma lesão no joelho frustrou essas aspirações, e ele virou-se para o mundo das artes performativas. Esta reviravolta mudou a sua vida. Não se limitou a uma única paixão. Patrick aprendeu patinagem no gelo, ballet, representação e até artes marciais como taekwondo e aikido. Confessou, certa vez, usar as artes marciais para controlar a sua raiva autodepreciativa. Aos 20 anos, Patrick estava determinado a perseguir ambições maiores. Por isso, mudou-se para Nova York para treinar seriamente nas conceituadas escolas de ballet Harkness e Joffrey. O seu talento foi notado pelo coreógrafo Elliot Feld, que chegou a agendar-lhe um bailado com Mikhail Baryshnikov, embora uma reconstrução do joelho o tenha impedido de participar. A carreira de Patrick começou como bailarino em desfiles da Disney. Em pouco tempo, conquistou os palcos da Broadway, interpretando Danny Zuko em Grease. Logo depois, Hollywood chamou-o. Participou no filme Skate Town, USA, de 1979 e começou a conseguir trabalhos na TV, como uma participação emocionante em MISH. A sua grande oportunidade surgiu em 1983 com o filme The Outsiders, de Francis Ford Coppola, que contou também com a participação de futuras estrelas como Tom Cruise e Rob Lowe. A partir daí, a carreira de Patrick arrancou verdadeiramente. Interpretou papéis de grande energia em Red Dawn, 1984, e Young Blood, 1986, e teve uma prestação sólida na minissérie sobre a Guerra Civil Americana. A sua performance, coroada com a canção She's Like the Wind, tornou-o um nome conhecido em todo o país. Patrick consolidou a sua ascensão com Ghost, em 1990, um dos maiores filmes do ano, pelo qual voltou a ser nomeado para um Globo de Ouro. Atuou também em Point Break, 1991, demonstrando o seu espírito aventureiro ao realizar muitas das suas próprias cenas de paraquedismo. A sua popularidade atingiu o auge quando a revista People o coroou como o homem mais sexy do mundo. As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por altos e baixos. Atuou em filmes variados, desde a comédia Ete a Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar e o clássico de culto Donnie Darko. Também atuou em musicais teatrais e até coproduziu um filme de dança com a sua mulher, Lisa Nemi, em 2009. Os fãs viram-no pela última vez como ator na série televisiva The Beast. Embora tenha sido diagnosticado com cancro pancreático logo após as filmagens do episódio piloto, Patrick continuou a trabalhar, apresentando uma das performances mais marcantes da sua carreira. A sua persistência em continuar, mesmo nos momentos mais difíceis, apenas demonstrou a força do seu espírito. O seu casamento com Lisa Niemi. A história de amor de Patrick Swayze e Lisa. Niemi é uma das mais admiradas em Hollywood pela sua força e lealdade duradouras. Os dois conheceram-se em 1970, quando Patrick tinha 18 anos e Lisa apenas 14. Na altura, Lisa tinha aulas de dança com a mãe de Patrick, Patsy Swayze, que era uma coreógrafa respeitada. O laço de amizade entre ambos depressa se aprofundou e, em poucos anos, casaram-se a 12 de junho de 1975.
Patrick e Lisa construíram uma relação que era tanto profissional como pessoal desde o início. Apoiavam-se mutuamente nas suas paixões e até colaboravam em projetos criativos. Lisa, que não era apenas bailarina e coreógrafa, mas também realizadora, conhecia o mundo do entretenimento melhor do que a maioria. O seu casamento durou 34 anos, até a morte de Patrick, em 2009, algo incomum nas relações de Hollywood, que geralmente não duram muito tempo. Embora desejassem muito ter filhos, Patrick e Lisa nunca os tiveram. Lisa sofreu um aborto espontâneo, o que foi uma experiência difícil para ambos. Mesmo assim, apoiaram-se mutuamente e decidiram concentrar-se na sua relação positiva e na paixão partilhada pelas artes. Patrick falava frequentemente sobre o quanto Lisa significava para ele. Durante uma entrevista em 2008, revelou que ela tinha sido a inspiração para a sua famosa canção She's Like the Wind, que escreveu e interpretou com Steve Kipner para a banda sonora de Dirty Dancing em 1987. A canção foi um sucesso, mas para Patrick foi também uma homenagem muito pessoal a Lisa. O seu romance não se resumia apenas a romance. Foi fundada no trabalho em equipa, na perseverança e na confiança mútua. Lisa apoiou Patrick nos momentos de maior destaque da sua carreira, desde a descoberta em Dirty Dancing até o papel lendário em Ghost. Mais importante ainda, permaneceu ao seu lado durante o período mais difícil da sua vida, a sua luta contra o cancro do pâncreas. Lisa era muitas vezes a força que Patrick atribuía ao seu sucesso. O seu amor é hoje recordado como um dos casos de amor mais autênticos de Hollywood. Patrick e Lisa demonstraram que uma grande parceria pode resistir a décadas de fama, contratempos e desafios individuais. O seu casamento, abençoado com amor e respeito, continua a ser uma inspiração para os fãs que apreciam não só o talento de Patrick, mas também a dedicação que ele ofereceu a Lisa ao longo da sua vida, da sua jornada espiritual e das suas crenças. Patrick Swayze foi mais do que um ator e bailarino. Era também um homem que procurava profundamente o sentido da vida. Costumava dizer muitas vezes que a fama e o sucesso em Hollywood nem sempre lhe proporcionavam as respostas que procurava. De facto, era franco sobre a sua busca espiritual e como experimentava nesse sentido para se conhecer melhor. No início de 1989, Patrick revelou numa entrevista que tinha experimentado algumas práticas, incluindo o budismo Soka Gakkai, o treino EST, a terapia e a meditação transcendental. Cada uma destas experiências proporcionava-lhe algo de novo para refletir. Para ele, não se tratava de descobrir um sistema de crenças ideal, mas de aprender com uma multiplicidade deles. Ele queria alcançar algo superior a si mesmo e experimentar a paz no meio da turbulência da vida. Ao crescer no Texas, Patrick nem sempre teve apoio para estes interesses. Naquela época e naquele lugar, as pessoas tendiam a ver práticas como a meditação ou o budismo como estranhas, mas Patrick não tinha medo de se destacar. Encontrou conforto na filosofia budista, particularmente no conceito de equilíbrio e atenção plena. Estas práticas ajudavam-no a limpar a mente, principalmente em momentos de estresse na vida profissional e pessoal. Patrick acreditava também que a fé de todos deveria ser respeitada. Gostava de aprender sobre diversas religiões, não só para obter informações, mas para compreender como a religião influenciava a vida das pessoas. Para ele, não se tratava de julgar ou comparar sistemas de crenças. Era mais uma questão de apreço e respeito. Acreditava que cada pessoa tinha o seu próprio caminho para encontrar força e queria aprender sobre esses caminhos. O que mais impressionava no percurso espiritual de Patrick era a sua abertura. Não afirmava saber tudo e não impunha os seus pensamentos aos outros. Pelo contrário, era curioso, sempre questionador e aberto à aprendizagem. Este seu aspecto revelou que, por detrás da fama e da glória, Patrick era um homem preocupado em descobrir a verdade e a paz. A sua Odisseia serve como um lembrete de que mesmo aqueles que parecem ter tudo ainda anseiam por significado. E, por vezes, as respostas às perguntas mais importantes vêm de dentro. Patrick Swayze perdeu uma das batalhas mais difíceis da sua vida após a morte do seu pai, Jesse Wayne Swayze, em 1982. A experiência devastou-o e teve dificuldade em preencher o vazio deixado. Numa tentativa de anestesiar a dor, Patrick entregou-se ao álcool. O que começou por ser uma forma de anestesiar a dor da perda transformou-se numa longa luta contra o alcoolismo que durou quase 10 anos. Durante anos, a bebida de Patrick começou a afetar a sua vida pessoal e profissional. Embora continuasse a interpretar papéis principais em Hollywood, alguns dos seus trabalhos mais memoráveis foram nos bastidores. Carregava um fardo pesado. O álcool era um escape, mas também lhe complicava a vida. Como muitos que lutam contra o vício, não conseguia escapar completamente ao ciclo. Na década de 1990, Patrick percebeu que tinha de mudar.
internou-se num programa de reabilitação e começou a trabalhar diligentemente para se recuperar. Não foi fácil para ele, mas demonstrou a sua determinação em retomar o controle da sua vida. A reabilitação proporcionou-lhe as ferramentas e o apoio necessários para lidar diretamente com o seu vício. Patrick contou ainda com o apoio da sua mulher, Lisa Niemi, que o apoiou durante todo o processo. Durante este período, Patrick decidiu também fazer uma pausa na vida agitada de Hollywood. Em vez de representar, dedicou mais tempo aos seus ranchos no Novo México e na Califórnia. Estes ranchos proporcionaram-lhe tranquilidade e espaço para recuperar. Aí, dedicou a sua energia a uma das suas maiores paixões, os cavalos. Patrick era um grande amante de animais, e a criação de cavalos tornou-se um aspecto positivo do seu processo de recuperação. Desenvolveu um interesse particular pelos cavalos árabes, conhecidos pela sua beleza, inteligência e força. O seu cavalo mais famoso foi Taman, um garanhão árabe castanho com o qual se tornou conhecido no mundo da criação. O trabalho com cavalos deu rumo a Patrick e permitiu-lhe resgatar um estilo de vida mais equilibrado e saudável. A sua luta contra o alcoolismo foi longa e difícil, mas a decisão de Patrick de a enfrentar de frente demonstrou a sua força. Mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível mudar e encontrar novas reservas de força. Ao afastar-se dos holofotes e dedicar-se a algo que amava, Patrick não só venceu o vício, como construiu um capítulo mais sólido e tranquilo na sua vida. A relação profissional entre Patrick Swayze e Jennifer Grey foi problemática, não tendo começado com Dirty Dancing, mas remontando ao filme anterior em que trabalharam juntos, Red Dawn, de 1984. Jennifer Grey explicou que, em Red Dawn, Swayze fazia frequentemente truques e assumia uma postura machista e dominante. Lembrou-se de se ter sentido irritada, explicando na altura que aquilo era típico de machismo. Eu simplesmente não aguentava. Devido às tensões anteriores, quando o projeto de Dirty Dancing ainda estava em desenvolvimento, Jennifer Grey não estava, alegadamente, muito disposta a fazer um casting com Swayze. Ela não queria reviver as tensões passadas, mas a equipe de casting e os produtores achavam que juntá-los iria resultar, principalmente porque Swayze tinha experiência e autoridade na dança. Foi durante a audição para o filme Dirty Dancing que Swayze fez um esforço genuíno para reconstruir a relação entre ambos. Grey afirmou posteriormente que, antes do teste, falou com ela em privado. Pediu-lhe desculpa e disse-lhe algo como: "Amo-te. Desculpa-me. Eu sei que não queres que eu faça o filme." Lembrou-se que tinha lágrimas nos olhos e que ela também chorou, não pelo mesmo motivo que ele, disse, mas por sentir a autenticidade do momento. Este pedido de desculpas, afirmou, fê-la mudar de ideias. Grey fez o casting e a química entre ambos foi imediata. A tensão do passado traduziu-se numa tensão eletrizante na tela. O que poderia ter gerado atrito transformou-se numa energia que funcionou incrivelmente bem em Dirty Dancing. Nos últimos anos, Jennifer Grey também expressou arrependimento sobre como o relacionamento inicial com Swayze se desenrolou. Durante as entrevistas para promover o seu livro de memórias, Out of the Corner, ela indicou que costumava dizer a Swayze: "Lamento não ter conseguido simplesmente apreciar quem eras, em vez de desejar que fosses mais parecido com o que eu queria que fosses." Olhando para trás, o início turbulento da relação acabou por ser parte do que tornou as suas atuações tão gratificantes. A tensão, o embaraço e a confusão, tudo isto conferiu um nível adicional de autenticidade à prestação das personagens, que necessitavam de conquistar confiança, vulnerabilidade e abertura emocional. Críticas sobre a personalidade. John Leguizamo falou recentemente sobre as suas memórias de contracenar com Patrick Swayze no filme de 1995. Para Wong Fu, obrigada por tudo. Julie Newmar. Acontece que a relação entre ambos nos bastidores não era sempre harmoniosa, mas Leguizamo também dá a entender que havia afeto e respeito envolvidos. Leguizamo descreveu Swayze como neurótico e até um pouco inseguro, acrescentando que, por vezes, era difícil trabalhar com ele. Uma das principais áreas de atrito, segundo Leguizamo, eram os seus métodos de trabalho muito diferentes. Leguizamo é um ator de improvisação. Improvisava naturalmente, por vezes criando falas espontâneas e respondendo instintivamente. Swayze, por outro lado, gostava de seguir o guião à risca. Isto gerava situações em que Swayze ficava irritado se Leguizamo inventasse falas ou se não se mantivesse fiel ao texto escrito. Chegou-se mesmo a correr o rumor de que quase tinham discutido durante um ensaio. Leguizamo explicou que, um dia, todos vestidos e maquillados de drag queen, houve uma tensão sobre improvisar versus seguir o guião. A situação aqueceu, mas acabaram por interromper, em parte por vergonha de terem tido o que poderia ter se tornado uma luta vestidos de drag queens.
Apesar disso, Leguizamo insistiu que, mesmo com as dificuldades que enfrentava, se preocupava realmente com Swayze. Fez questão de dizer, durante a entrevista, que descanse em paz. Eu amo, e salientou que estas dificuldades não diminuíram o valor que apreciava no trabalho de Swayze, nem a experiência partilhada na criação de Wong Fu. Aliás, quando questionado sobre o porquê de Swayze ter uma imagem tão boazinha, Leguizamo confessou que a sua própria experiência não foi assim. Não achou Patrick perfeito nos bastidores, mas isso não significa que o tenha desrespeitado. Simplesmente viu o lado humano, com as suas qualidades e fraquezas. Primeiro incidente com o avião em 2000. Patrick Swayze não era apenas um ator e dançarino talentoso, mas também um piloto licenciado que adorava voar. No entanto, 1 de junho de 2000. O seu amor pela aviação resultou numa experiência assustadora e sensacionalista. Naquele dia, Patrick pilotava o seu Cessna 414 bimotor quando algo correu terrivelmente mal no ar. Viajava de avião com os seus cães quando a aeronave apresentou um grave problema de pressurização, que colocou a sua vida em risco imediato. Percebendo o perigo, Patrick tomou a decisão rápida de tentar uma aterragem de emergência. Aterrou o avião numa estrada de terra batida perto de Prescott Valley, no Arizona. A aterragem foi turbulenta e a asa da aeronave embateu num poste de iluminação. Mas Patrick e os seus cães, felizmente, saíram ilesos. Para muitos, foi uma surpresa que uma celebridade de Hollywood tivesse escapado por pouco a um incidente aéreo tão espetacular. Mas a história não se ficou por aqui. Testemunhas oculares no local disseram que Patrick parecia confuso e até insinuou estar embriagado. Alguns relatos afirmavam que pediu a testemunhas que o ajudassem a retirar bebidas alcoólicas do avião. Estas alegações fizeram imediatamente manchetes e alimentaram rumores sobre se Patrick estaria embriagado a bordo. Investigações posteriores provaram uma história bem diferente. O álcool a bordo estava armazenado em compartimentos exteriores da aeronave e não na cabine onde Patrick estava a operar. Mais importante ainda, os especialistas opinaram que a verdadeira causa do seu estado de atordoamento era provavelmente a hipoxia, uma perigosa insuficiência de oxigênio no corpo. Os especialistas explicaram que o escape dos motores pode ter se infiltrado na cabine, juntamente com o hábito de fumar de Patrick e problemas relacionados com o sistema de pressurização da aeronave. Esta mistura tóxica provavelmente causou sintomas semelhantes aos de uma intoxicação, deixando-o fraco e desorientado. Apesar do terror do acidente e das especulações iniciais, Patrick saiu ileso. O incidente serviu também para destacar os riscos de voar e como a opinião pública sobre as celebridades pode virar-se instantaneamente contra elas quando em apuros. O que inicialmente foi uma aterragem de emergência angustiante transformou-se numa sensação nos tabloides, mas os relatórios oficiais serviram para ilibar Patrick. Para ele, o acidente de avião de 2000 serviu também como um lembrete do quão frágil a vida pode ser. Apesar de ter saído ileso, a experiência demonstrou os riscos reais envolvidos em voar e como as coisas podem correr mal rapidamente, mesmo para alguém tão talentoso e cauteloso como ele. Segundo o acidente aéreo em 2006, a paixão de Swayze por voar fazia-o geralmente feliz, mas também o levou a situações de risco mais do que uma vez. Apenas alguns anos após a sua aterragem de emergência em 2000, Patrick e a sua esposa, Lisa Naomi, passaram por outra experiência assustadora na aviação. A 27 de dezembro de 2006, o casal conduzia o seu Cessna 414, o mesmo modelo que Patrick conduzia no incidente anterior. Desta vez, Lisa, que também era piloto licenciada, estava no comando. Mal tinham levantado o voo quando a tragédia aconteceu. O motor direito do avião apresentou uma avaria repentina. A falha de um motor na descolagem é considerada uma das situações mais perigosas que um piloto pode enfrentar, uma vez que existe pouco tempo e espaço para manobrar. Apesar da gravidade da crise, Lisa manteve a calma e recorreu ao seu treino. Com um controle firme e uma resposta rápida, ela conseguiu aterrar a aeronave em segurança de volta ao aeroporto de Van Nuys, na Califórnia. Ela e Patrick saíram ilesos, embora o incidente os tenha deixado abalados. Para Lisa e Patrick, isto foi mais do que apenas mais uma fuga por pouco. Foi um ponto de viragem. Tendo vivenciado 2 incidentes aéreos graves com a mesma aeronave, concluíram que já não valia a pena arriscar. O Cessna 414, que antes representava a liberdade e a aventura, tornara-se um objeto de temor e perigo. Após este segundo acidente, o casal decidiu vender a aeronave, mas a sua paixão por voar não se ficou por aí. Em junho de 2007, através da sua empresa PropJocks, Inc., compraram um novo avião, a Beechcraft Super King Air, com a matrícula N400 km.
Era mais seguro, mais fiável e melhor concebido para o tipo de viagem que Patrick e Lisa necessitavam. Para eles, significava continuar a voar e ainda amar os céus, mas com uma sensação de segurança ainda maior. O acidente de 2006 expôs outro aspecto da vida de Patrick, uma vida de perigo que a maioria dos seus fãs desconhecia. Enquanto Hollywood o celebrava como dançarino e ator, uma das suas atividades favoritas era voar, e fazia-o frequentemente com Lisa. No entanto, estes incidentes demonstraram que, apesar da experiência e do talento, voar podia ser imprevisível. Por fim, a decisão de optar por um avião mais seguro foi uma prova da resiliência do casal e da sua vontade de continuar a fazer aquilo de que gostavam. Além de lhes salvar a vida, também enfrentou a doença e a morte. Os últimos anos de Patrick Swayze foram marcados por uma corajosa e amplamente divulgada batalha contra uma das doenças mais temíveis que uma pessoa pode enfrentar: o cancro do pâncreas. Tudo começou no final de dezembro de 2007. Pouco depois de terminar as filmagens do episódio piloto da sua série de TV, The Beast, começou a sentir uma forte dor de estômago, que os médicos descobriram ser causada pelo bloqueio dos seus canais biliares. Em meados de janeiro de 2008, Patrick recebeu a má notícia: tinha cancro do pâncreas em fase 4. Foi imediatamente internado no centro médico da Universidade de Stanford, onde recebeu quimioterapia e um medicamento experimental conhecido como Vatalanib. Este medicamento tinha como objetivo privar o tumor do fornecimento de sangue, reduzindo a sua taxa de crescimento. Inicialmente, as coisas pareciam um pouco promissoras. Em março de 2008, Reuters afirmou que o seu cancro parecia estar controlado e que estava a dar-se bem com o tratamento. O seu médico tentou também acalmar os rumores alarmistas dos tabloides, confirmando que Patrick não estava tão perto da morte como alguns tinham insinuado. Mesmo com o terrível diagnóstico, Patrick nunca abandonou a vida nem o trabalho. Em maio de 2008, os tabloides noticiaram que tinha sido submetido a uma cirurgia para remover parte do estômago após o cancro se ter espalhado e que tinha reescrito o seu testamento para deixar todos os seus bens à sua mulher, Lisa. Mesmo assim, continuou a ser visto em público. Chegou a ser visto num jogo dos Los Angeles Lakers, em maio, com um semblante sombrio. Mais tarde, nesse mês, Patrick anunciou que estava a responder bem ao tratamento e, em junho, disse aos fãs que acreditava que os tratamentos contra o cancro estavam a funcionar. Patrick também usou a sua plataforma para sensibilizar as pessoas. Participou na transmissão do Stand Up to Cancer em setembro de 2008, levando a plateia ao delírio quando declarou que esperava um mundo em que o termo cura não fosse seguido da palavra impossível. Após a transmissão, permaneceu no local para conversar com outros doentes oncológicos, expressando também a sua compaixão no meio da sua própria luta. Em janeiro de 2009, Patrick deu uma entrevista emocionante a Barbara Walters. Reconheceu a existência de uma pequena massa no fígado, mas afirmou estar a ganhar a batalha. Deixou ainda claro que, embora tivesse experimentado algumas ervas chinesas, era contrário a tratamentos alternativos não testados e defendia tratamentos baseados na ciência. Quase ao mesmo tempo, sofreu outro revés. Foi hospitalizado devido a uma pneumonia, efeito secundário da quimioterapia. Felizmente, recuperou e recebeu alta pouco tempo depois. Em abril de 2009, os médicos informaram-no que o cancro tinha metastizado para o fígado. Patrick, fumador há 40 anos e que chegou a fumar 60 cigarros por dia, reconheceu que o seu vício terá provavelmente contribuído para o aparecimento da doença. Apesar disso, mesmo durante a terapia, continuou a fumar, o que demonstra o quão desafiante pode ser a dependência. Patrick lutou bravamente durante 20 meses após o diagnóstico. Faleceu a 14 de setembro de 2009. Em casa, rodeado pela família, aos 57 anos. A sua morte foi oficialmente confirmada pelo seu assessor de imprensa como sendo causada por cancro pancreático. A história de Patrick não foi uma história de doença. Foi uma história de coragem. Força e determinação em não deixar que o cancro controlasse os seus últimos dias. A vida e a carreira de Patrick Swayze deixaram uma marca que ultrapassou em muitos ecrãs. O que o tornava único não era apenas a sua capacidade de interpretar um galã romântico ou uma estrela de ação, mas antes a sinceridade que imprimia a cada papel. Tinha uma forma especial de fazer o público acreditar no amor, na força e na resiliência. E é por isso que tantas pessoas ainda o guardam com carinho no coração. As suas interpretações transmitiam uma honestidade que tornava inesquecíveis personagens como Johnny Castle ou Sam Wheat. Mas a história de Patrick não se resumia apenas à sua prestação. Era também dançarino e cantor profissional, o que lhe conferia uma vantagem criativa que poucas estrelas de Hollywood conseguiam igualar. A sua canção, She's Like the Wind,
que coescreveu e interpretou, tornou-se um êxito e demonstrou a sua verdadeira versatilidade. Isto provou que conseguia transitar com facilidade entre o cinema, a música e a dança, deixando a sua marca em cada área. Outro aspecto importante do percurso de Patrick foi a sua disciplina e ética de trabalho. Aquelas que o conheciam mencionavam frequentemente a sua determinação e garra. Não se esquivava a papéis difíceis ou a performances fisicamente exigentes, fosse aprendendo coreografias de luta, dominando passos de dança ou entregando-se a personagens emocionalmente complexas. Dava tudo de si. Esta dedicação valeu-lhe a reputação de alguém que trabalhava arduamente e se preocupava profundamente com a sua arte. Fora do ecrã, Patrick era admirado pela sua humildade e personalidade simples. Conseguiu viver uma vida de fama sem deixar que esta o definisse completamente. Amigas, colegas e fãs descreviam-no frequentemente como acessível e genuíno, o que o tornava ainda mais respeitado. Mesmo nos momentos mais difíceis, demonstrou coragem e dignidade, inspirando as pessoas que o viram superar desafios com uma força incrível. O legado de Patrick não se resume aos papéis que interpretou, aos prêmios que ganhou ou à fama que conquistou. Trata-se da forma como ele impactou as pessoas através das suas performances, da sua música e da sua história. Mostrou que uma pessoa pode ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Que talento aliado à bondade pode realmente mudar a forma como as pessoas veem o mundo. No final, Patrick Swayze será sempre recordado não apenas como um ícone de Hollywood, mas como um símbolo de paixão, arte e resiliência. Qualidades que continuam a inspirar as pessoas muito tempo depois da sua partida. Se gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de gostar, partilhar a sua opinião nos comentários e, claro, subscrever o canal para não perder nenhuma novidade.